Bom dia, Sr. Presidente. Estamos aqui numa conversa para um balanço de 10 anos de mandato de governação autárquica aqui frente aos destinos da Câmara Municipal de Paços de Feira. Se calhar podemos começar mesmo por aí. Que balanço é que faz destes 10 anos? São 2 mandatos e meio, a meio do caminho, mas mandatos com processos que se foram arrastando ao longo de todos eles. Continua a ser um balanço positivo? Bom dia, é um privilégio estar aqui hoje a dar esta entrevista no balanço dos 10 anos, aos diferentes órgãos de comunicação social, ao Novo Canal, ao Jornal Imediato, também à Gazeta de Paços de Feira e à Tribuna Pacense. E respondendo diretamente à questão, efetivamente foram 10 anos vividos com muita intensidade, procurando encontrar soluções para problemas que vinham de trás, que eram problemas complexos, e creio que ao fim destes 10 anos há de facto um balanço positivo, que mais não seja pelas votações que tivemos ao longo dos anos e as 3 sucessivas e expressivas maiorias no município de Paços de Feira. Contudo, temos aqui projetos que se foram arrastando e que, envolvidos 10 anos, ainda não estão fechados, nomeadamente o projeto do reequilíbrio financeiro da água e do saneamento e da questão da hectare arraigada. Serão projetos que se vão estender ainda além deste mandato, ou o Presidente tenciona deixá-los resolvidos até ao final? São 2 questões diferentes. Em primeiro lugar, a questão da hectare. A hectare teve uma intervenção que é conhecida a todos, não ficou a funcionar convenientemente, apesar de estar a funcionar, e que hoje reconheço, pela experiência que tenho, que quando nos disponibilizaram 5 milhões de euros, o Ministério do Ambiente nos disponibilizou 5 milhões de euros, eu deveria ter dito que não era suficiente para fazer a intervenção que a hectare necessitava. Nós vamos fazer uma hectare de raiz, e é aquilo que agora iremos fazer, que é uma hectare de raiz. Qual foi a diferença? O que é que mudou? O que é que se arrependeu? Não digo que é arrependimento, eu digo que é o conhecimento e a experiência adquirida ao longo destes tempos. Eu não sou especialista em hectares, como deve calcular, mas aprendi que, efetivamente, não é possível requalificar uma hectare com 5 milhões de euros. Enfim, se eu desse um exemplo, que as pessoas entenderão nos seus casos, se eu desse 50 mil euros para fazer uma vivenda, as pessoas poderiam fazer uma parte da vivenda, mas não queriam fazer a vivenda toda, uma casa. E por isso nós também hoje reconhecemos, e eu reconheço que efetivamente não foi suficiente para a requalificação. Fez-se uma intervenção, ela está parcialmente em funcionamento, há uma questão técnica que está a ser apurada judicialmente, relativamente à questão das membranas, mas a hectare em si está em funcionamento. Também é insuficiente para dar resposta às necessidades do Conselho, e por isso nós iremos avançar com a construção de uma hectare de raiz, que estará na ordem dos 15 milhões de euros. Quanto tempo é que demorará essa construção? Sim, enfim, eu diria que isso aí sim ultrapassará o mandato e já não estarei cá, porque o concurso público será lançado nos próximos dias e que demorará o seu tempo. É uma hectare feita de uma forma diferente, ou seja, aqui será um projeto de a empresa que se vai concorrer fará o projeto da própria hectare e a construção da hectare, só não fará a exploração. É um modelo diferente. Nós contratualizamos um projetista, uma empresa e uma outra empresa tecnóloga, ou seja, foi contratado pela Câmara Municipal um projetista que nos garantiu que com esta intervenção nós iríamos conseguir tratar 10 mil metros cúbicos dia. Isso foi-nos dito. Ou seja, eu volto a dizer, isto foi aprovado pelos órgãos próprios da Câmara Municipal, pelo próprio Tribunal de Contas, isto foi validado pelas instâncias superiores. Todos nós nos convencemos que aquela intervenção serviria os interesses do município. Infelizmente hoje, e por isso é que eu já disse, estamos a apurar essas responsabilidades judicialmente, mas isso não resolve o problema de fundo, e é para isso que eu aqui estou, continuar a tentar a trabalhar mesmo efetivamente para resolver a questão de fundo, que é termos a hectare a funcionar convenientemente e a servir a população do nosso concelho. Quer dizer que quem enganou a população e obviamente a Câmara foi a empresa que elaborou o projeto. Neste momento estamos a apurar responsabilidades. Nós metemos uma ação judicial contra o projetista, contra a empresa que fez o projeto da hectare, contra o empreiteiro que construiu a hectare e também contra a empresa que disponibilizou a tecnologia, quem foi adquirida a tecnologia, que é uma empresa austríaca. Nós queremos saber, efetivamente, o que é que falhou, porque é que falhou e que, efetivamente, essas entidades, alguma delas responde e paga os custos que isto comporta para o município. Ou seja, aqui a culpa não ficará solteira. O pior que se poderia ter feito, da minha parte, era não ter feito nada. E nós fizemos. Fizemos a primeira intervenção e digo isto e repito. Hoje sei que a intervenção montante é insuficiente. Mas alguém nos garantiu que serviria aos interesses do município. Que aquela intervenção iria resolver o problema do tratamento das águas residuais de Paços de Ferreira. Ora, nós sabemos que, efetivamente, isso não está a acontecer.
desculpe, Sr. Presidente, mas há timings e a situação tende a arrastar-se no tempo, não é? Neste momento nós temos uma solução que está a funcionar, que foi implementada através de quem hoje nos presta apoio nesta área, que é o engenheiro Pedro Póvoa, em consonância também com a APA. É um trabalho entre a Câmara Municipal e a Agência Portuguesa do Ambiente, através do engenheiro Pimenta Machado, e temos uma solução que praticamente trata as águas residuais. Foi um investimento que foi feito às expensas da própria concessionária, por imposição do município. Acreditamos há ali um tratamento final que hoje está a faltar, mas já há uma evolução muito positiva. Aliás, passou este verão, como sabem, e não houve grandes queixas, ou até não houve motivos de queixas relativamente ao Rio Ferreira. Enfim, não sendo a solução final, e não será, e por isso é que é necessário fazer um novo investimento, mas a água que é hoje colocada no rio já tem um tratamento diferenciado e já não é tão poluente, ou pelo menos acreditamos que cumpre as regras que a própria Agência Portuguesa do Ambiente obriga na descarga de águas residuais para o rio. A questão das águas. Do financeiro das águas, que por ser uma bandeira, digamos assim, da sua candidatura há 10 anos atrás, foi um problema que se foi arrastando e que poderá estar agora em cima da mesa e que já se falou, inclusive, no alargamento do prazo da concessão. Qual é o ponto de situação deste problema? Pois, muito bem. Essas é efetivamente aquelas grandes questões que me foram colocadas e que foram colocadas aos executivos que tive a honra de presidir ao longo dos últimos 10 anos e que importava ter uma resposta que resolvesse um problema de facto de fundo. Eu queria que as pessoas tivessem noção que quando chegamos cá à Câmara Municipal nós pagamos a água mais cara de Portugal. Eu parece que já foi há muito tempo, os registros eram públicos, as notícias eram públicas, e havia necessidade de dar uma resposta naquilo que tem a ver com acesso a este bem público essencial que é a água e também o saneamento. E por isso a primeira preocupação que tive com a concessionária foi efetivamente fazer baixar o preço da água. E conseguimos. Conseguimos quase num prazo recorde. E até diria que conheço muitos poucos outros municípios que tiveram esta coragem de ir junto do setor privado, que era uma empresa privada, dizer que nós queremos pagar metade daquilo que estamos a pagar e por isso os senhores têm que baixar o preço da água. Isto aconteceu em 2017, como as pessoas sabem. Efetivamente foi uma luta que eu assumo e que foi travada em proveito da população. Hoje já não se fala de Passos Ferreira que paga a água mais cara de Portugal. Acabamos com esse tarifário, que era oneroso para as famílias do nosso concelho, e acabamos também com a taxa de disponibilidade, que tinha sido esse o meu compromisso quando fui candidato em 2013. Se as pessoas recordarem, aquilo que eu tinha dito é que efetivamente não fazia sentido que alguém pagasse uma taxa de disponibilidade por ter acesso a um bem. Quer consumisse, quer não consumisse, não tinha. E por isso nós entendemos que era necessário avançar com essa medida e assim o fizemos. É verdade que o problema não cessou aí. Porquê? Porque a empresa que serve as águas, ao longo também destes 10 anos, foi passando de mão em mão. E, de facto, foi penoso para mim, ao longo destes 10 anos, encontrar interlocutores diferentes naquela concessão, com interesses também diferentes. Se uns tinham interesse até em ter o serviço a funcionar, outros tinham interesse em obter lucros exageradíssimos sobre a alienação das suas participações na concessão. Enfim, eram interesses... Por que é que não partiu, por exemplo, um resgate? Eram interesses diferentes. Eu posso já ir lá sobre as soluções que estão em cima da mesa. Agora, nós tínhamos esta consciência que queríamos resolver o problema. E, efetivamente, enfim, a minha vontade seria essa. Aliás, todo o meu compromisso na Câmara Municipal de Passos Ferreira se nota que é da internalização de um conjunto de serviços. Nomeadamente, também faria sentido para mim, aliás, como sempre o defendi, que a água passasse também para a gestão pública e não continuasse a gestão privada. Bem, nós tínhamos dois problemas de início. Nós tínhamos uma situação de falência da Câmara Municipal, que não permitia fazer resgates, ou seja, nunca o Tribunal de Contas iria permitir que nós aumentássemos ainda mais o endividamento que é aquele que já tínhamos, que já ultrapassava todos os limites legais, e estávamos sujeitos também ao Fundo de Apoio Municipal, que também dizia de forma muito clara que o resgate corresponde a um investimento e o FAM não financia investimentos, financia apenas o pagamento de dívidas contraídas. E por isso estamos logo limitados do ponto de vista jurídico. A questão que se coloca é que nós tivemos aí um fundo que adquiriu as águas de Passos Ferreira a um grupo espanhol e esse fundo deixou de querer negociar connosco. Esse fundo nunca quis sentar-se à mesa connosco no sentido
de permitir, já quando era possível, essa aquisição, de podermos fazer o resgate. Entretanto, foi vendido, esse fundo vendeu as suas participações à Indaco. E foi aquilo que os senhores sabem, e foi público, não é? Nós entendemos que essa venda carecia de autorização, aliás, as duas vendas careciam de autorização por parte do município, tinha que ter essa autorização, aliás, a própria ERSA escreve isso, num parecer que emite sobre essas alienações, a dizer que tinha que ter a participação do município, a conhecimento e autorização do município, e nós, nessa altura, avançamos com uma interpelação a esta empresa que está cá hoje, no sentido que deveria ter cumprido com essas obrigações. Bem, ao longo desse tempo, creio que houve aqui algumas alterações substanciais que derivaram um conjunto, enfim, de atos da concessionária para com o município, no sentido de encontrar uma solução que não onere os nossos concidadãos. E eu creio que essa obrigação também é uma obrigação pessoal minha. Já o disse publicamente e volto aqui a dizê-lo hoje, eu quero sair da Câmara Municipal sem deixar ao meu sucessor, no exercício destas funções de Presidente de Câmara, os problemas que eu próprio encontrei na gestão do município. E uma delas passa por não honorar a Câmara Municipal. Passa por ter este processo definitivamente resolvido, garantindo estabilidade no processo, garantindo que não vai haver no futuro novidades, que não vai haver surpresas com toda esta forma de encontrar aqui uma solução. Aí estamos a trabalhar para, de facto, resolver o problema, que passará pela circunstância do município não ter que pagar nenhum cêntimo à concessionária. Portanto, há um prolongamento da concessão. Essa é uma das soluções que está em cima da mesa, mas a mim, essencialmente, o que está em cima da mesa e aquilo que eu considero que é mais relevante é que os mais de 50 milhões de euros que já foram apurados pela ERSAR, que terão que ser pagos à concessionária, esses já estão reconhecidos, que têm a ver com os desequilíbrios da concessão até 2013, e por isso eu creio que se resolvermos este problema com um prolongamento de mais 15 anos e não pagando nada, que libertamos o município, libertamos a comunidade, libertamos as futuras gerações para continuar a fazer os seus investimentos sem ter o peso de ter que pagar estes milhões de euros à concessionária. Há problemas no que respeita ao PAN. Peço desculpa? Se tiverem de pagar exatamente essas indemnizações, vai haver um efeito fortemente negativo no FAM. Não, nós no FAM já temos as nossas obrigações cumpridas. Neste momento o FAM transformou-se num empréstimo e não tem aquelas consequências que tínhamos no passado. É verdade que se precisássemos de pagar esses milhões, tínhamos que ir novamente ao Fundo de Apoio Municipal e voltar outra vez a aplicar todas as consequências, nomeadamente consequências, enfim, que nós não necessariamente aplicamos, mas poderiam obrigar a aumento dos impostos. Por exemplo, efetivamente perderam, a empresa privada ganhou. E plenamente, tem vantagem. Não considero isso. Quando você diz que propôs a continuação, isso é o quê? Eu não propus a continuação. Eu disse que está em cima da mesa a possibilidade de haver um prolongamento do prazo face a não ter que pagar nada. De todas as concessões onde esta empresa está, nomeadamente tem este problema que é o caso de Barcelos e é o caso do Marco Canaveses, eu diria que o processo mais vantajoso para o município, presumo eu, enfim, sem querer ser demasiado pretencioso nessa declaração, que é o município de Passos, que é aquele que não terá que pagar nada. E que já tinha, como eu disse, já um pagamento esse que já não poderia fugir, são 50 milhões de euros. É bom, Paulo, que as pessoas percebam o que é que são 50 milhões de euros na gestão do município. Não é? Eu, ao longo dos 10 anos, consegui amortizar 36 milhões. E às vezes digo assim, o que é que nós não teríamos feito se tivéssemos estes 36 milhões? Pôr 50 milhões de euros outra vez nas contas municipais e obrigar a população a pagar 50 milhões de euros significa não poder executar investimentos que nós hoje consideramos necessários. Significa não construirmos o centro de saúde, significa não podermos qualificar as escolas, significa não podermos ter aqui o centro tecnológico, significa não podermos muitas vezes fazer aquelas obras que nós consideramos essenciais para a nossa comunidade. E eu percebo isto, mas eu percebo. A questão ideológica aqui tem a ver com racionalidade. Eu sou defensor que a água deve estar na esfera da gestão pública e não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Preferia que, efetivamente, nós, município, pudéssemos gerir a água e o saneamento do Concelho de Passos Ferreira. E essa seria a minha vontade desde a primeira hora. Agora, em face desta decisão, deste peso que comporta resgatar, em primeiro lugar, não estão disponíveis para resgatar. Ou seja, a empresa não está disponível para vender.
Isso significa ter que impor-lhes um resgate unilateral. Um resgate unilateral tem consequências graves e que eu não quero, eu volto a dizer, entre isso e resolver um problema e definitivamente pôr uma pedra em cima deste assunto, eu considero que é muito mais relevante para o meu concelho, para a nossa comunidade, encontrarmos aqui uma solução definitiva que sirva os interesses de todos. Uma grande preocupação, ou pelo menos com esta prioridade do equilíbrio financeiro, o que é que ficou por fazer? Eu diria que ficam sempre muitas coisas. O poder autárquico é um poder, o exercício das funções autárquicas são apaixonantes, porque são muito desafiantes. Quem é autárquica gosta de executar projetos para a sua comunidade. Quando se tem ideias, quando se tem esses projetos, efetivamente nós gostamos de levar por diante. Eu diria que nesta parte final, nesta reta final, há muitos projetos que eu estou a ver concretizar-se que não foram feitos antes, infelizmente, por essa dificuldade financeira. Nós estamos a avançar com o Centro de Saúde, que será um centro de saúde de referência na região, terá um centro de imagiologia, radiologia, as pessoas podem fazer lá o seu eletrocardiograma, enfim, terá todas as condições para receber a nossa comunidade e não só, toda esta região do Felgueiras, Lousada e Passos Ferreira. É um projeto que nós estamos a investir muito também. O Centro Tecnológico, efetivamente, é um dos grandes projetos que temos em mente e que também iremos avançar ainda nos próximos tempos. O último que estou a tratar, que é multiusos, encontrar o terreno, e esse aí já é um grande projeto que nós necessitamos há muito tempo. Eu diria que são projetos que só são possíveis agora com a estabilidade financeira que o município encontrou. Sem isso, não valeria a pena estar a trabalhar nisso, nem a pensar nisso, porque um fundo de apoio municipal proibiria sempre qualquer ideia de podermos fazer grandes investimentos. Entretanto, estamos limitados pelo programa financeiro, pelo PAN. Houve obras que houve uma certa habilidade, creio eu, que houve uma certa habilidade de aproveitar os fundos europeus, mas e há obras que têm a marca clara dos fundos europeus, mas como é que foi para, por exemplo, outras áreas ou possibilidades de escolher uma escolha que para nós nos parece fundamental, que é a educação. E a educação em que está a realizar um trabalho original, ou pelo menos muito apreciável. Eu diria que nós, enfim, começar... Onde é que vieram esse dinheiro? Nós somos pioneiros, não sei se estamos a falar propriamente desta intervenção que estamos a fazer nos centros escolares, com a colocação dos berçários e creches em todos os centros escolares, que tem uma dimensão social. A alimentação... Sem dúvida, sim. Eu tenho esta dificuldade ao longo de 10 anos de dizer que o poder ser acusado que estou sempre a fazer propaganda política quando falo sobre aquilo que foram as grandes medidas que nós, do ponto de vista social, introduzimos. E fico satisfeito de ouvir isso. Porque são 4 áreas que eu normalmente costumo dizer que nós conseguimos concretizar. E tenho, enfim, esta noção que ao dizer isto, outros poderão fazer uma interpretação errada porque consideram sempre que estou a fazer propaganda política, mas verdadeiramente são áreas que eu considero relevantes. Em primeiro lugar foi pôr as contas em dia. Era, de facto, uma obrigação pública de quem é gestor público, de quem é responsável político, que é honrar o nome da instituição que representa. Isso para nós foi uma questão de princípio de termos a Câmara Municipal com as contas em dia, acabarmos com aqueles prazos médios de pagamento que eram absolutamente indecentes. Demorar 3 anos e meio a pagar uma fatura não é aceitável para uma entidade pública de bem, e por isso nós resolvemos isso, e essa questão está resolvida. Em segundo lugar, foi também valorizar o papel dos trabalhadores da Câmara Municipal. Nós hoje temos uma Câmara Municipal robusta, com um conjunto de serviços, ultimamente até aquele que se fala que é as refeições, as cantinas que são hoje geridas pela Câmara Municipal e que hoje dão garantem melhores refeições às nossas crianças, aos nossos jovens. Isso para nós é, de facto, é um sinal claro de que foi a nossa intenção, os nossos propósitos de valorizar aquilo que é o trabalho da Câmara Municipal, prestando melhor serviço público. Entendemos que os colaboradores do município prestam melhores serviços públicos à comunidade, a recolha dos resíduos, etc., as obras que fomos fazendo ao longo do tempo, e isso hoje também nos orgulhamos dessa função da valorização dos trabalhadores da Câmara Municipal. E depois o aumento dos apoios sociais. Acho que aumentamos apoios sociais e que foram transversais, procurando que toda a gente se fosse incluída nesta ideia que todos contam na comunidade. Desde a primeira infância à terceira idade. Aqui ninguém está de fora. E por isso, de facto, foi para nós um esforço coletivo significativo, mas que hoje que valeu a pena.
as refeições escolares nas nossas escolas. Todas as crianças e jovens têm acesso a refeições escolares gratuitas. Isto é um apoio significativo para as famílias. Se nós pensarmos por cada mês, a refeição custa 60 euros para cada família, se tiver 2 filhos, são 120 euros. Ou seja, as pessoas estão a perceber que só há uma poupança só anual de 1.200 euros nas refeições escolares para uma família. Isto é significativo para muitas famílias do nosso concelho. Os transportes também, a aquisição dos autocarros. Escusado será dizer, enfim, aquilo que fomos catalogados quando compramos autocarros, que eram velhos, agora toda a gente os requisita, são fiáveis, são seguros, estão aí e que servem a nossa comunidade, servem as nossas crianças, mas não servem só as nossas crianças, também servem os nossos séniores, servem a comunidade no seu todo e de facto também foi um investimento que nós priorizamos e que está ao serviço da comunidade. E dizendo isto, terminando isto com isto, é que mantemos os impostos sempre no mínimo. Nós congelamos taxas e mantivemos os impostos no mínimo. Enfim, as pessoas sabem que a taxa de resíduos que pagam é exatamente igual à que pagava em 2013. Não mudou. Congelado. Quer dizer que isto foi consequência de um certo desenvolvimento económico. Eu diria que é consequência de uma gestão criteriosa e responsável, de uma gestão que valoriza o funcionamento da autarquia, a poupança, que não se esquece daquilo que é a política de proximidade, as pequenas obras, as ruas, as estradas que fomos intervindo na requalificação das pavimentações, na eletricidade. Não esqueço sempre, só Paulo, não esqueço só esta questão da colocação dos LEDs e de reeliminar todo o concelho, quando estava apagado, ou tinha um terço do concelho apagado, tudo isso foram intervenções importantes. Agora, aqui havia também um parênteses agora. No entender das palavras do Sr. Presidente, agora somos levados a crer que o parque habitacional, neste momento, corresponde às necessidades do Conselho. Não. Estamos é insuficiente, mas também porque tem havido a procura de Passos Ferreira para muitas famílias, nomeadamente famílias estrangeiras que estão a emigrar, que vieram para cá, procurar habitação, porque nós sabemos que a indústria precisa de trabalhadores, os trabalhadores precisam de habitação e há necessidades que nós identificamos. A Câmara Municipal tem já apresentado junto do IRU e do Governo da República a construção de um conjunto de um bloco habitacional em Friamonte, são 60 novos apartamentos, mas mesmo isso é insuficiente. Precisamos ainda de mais habitação. Agora, não é habitação social. E na sede do Conselho, está alguma coisa prevista já agora? Neste momento não está previsto. Estes primeiros 60 apartamentos irão fazer o primeiro teste ao mercado para percebermos das necessidades. E a habitação a preços controlados, arrendamento a custos arrendamento acessível. O que eu diria é que, de facto, é necessário fazer aqui mais investimento público. E nós estamos a trabalhar de forma muito séria e responsável para encontrarmos soluções. Mas também ter esta experiência e algum bom senso. Temos de ser capazes de perceber os picos que vão surgindo ao longo do tempo. Efetivamente, há um conjunto de pessoas fora do concelho que hoje vieram morar para Passos Ferreira. Porque há atividade económica. A atividade económica, neste momento, permite acolher pessoas para entrar nas nossas empresas. Mas todos nós sabemos que se houver uma crise económica, muitos destes empregos desaparecem. E desaparecendo estes empregos, desaparecem estas famílias. Ou seja, nós podemos passar do 8 a 80 rapidamente. É preciso algum equilíbrio, é necessário haver investimento e nós estaremos disponíveis para dar essa resposta. Efetivamente, o mercado hoje é mais caro, o mercado de arrendamento, um apartamento em Passos Ferreira é muito elevado, nós sabemos disso, mas também sem entrar em euforias desmedidas, porque os ciclos económicos são muito voláteis e podemos passar de uma realidade à outra num curto espaço de tempo. Qual é o valor da dívida neste momento? O valor da dívida está dentro dos parâmetros legais, está abaixo dos parâmetros legais, que corresponde a 3,5 vezes a receita média corrente dos últimos 3 anos. 1,5 vezes a receita dos últimos 3 anos. Por isso deve arrondar os 33, 35 milhões de euros. Presidente, mobilidade. Como é que estão as estradas do Concelho? Como é que está a sinalização do Concelho? Como é que as pessoas se podem mover no Concelho? Eu disse que nós, ao longo dos últimos 10 anos, tivemos muita política de proximidade. Não Concelho tem mais de 600 km de estrada. É assinalável. 600 km de estrada num Concelho que tem 70 km quadrados de área. E acredito que nós intervimos em mais de 200. Ou seja, praticamente um terço teve intervenção por parte do município. Claramente que há, ao longo dos 10 anos, o desgaste natural de muitas destas vias. Aquelas em que intervimos e outras que não tivemos essa intervenção e que necessariamente temos de ter. Vamos agora iniciar a intervenção nas antigas estradas nacionais 209 e 207, nos troços onde efetivamente estiver em mau estado. O processo já está
em andamento e, mais uma vez, iremos dar essa resposta através dos serviços do município. Será a própria Câmara Municipal fazer as pavimentações. E também, como sabe... A Câmara Municipal fará as pavimentações das estradas municipais. Elas são todas municipais. São todas municipais, são todas nossas. São todas responsabilidade da Câmara. Sim, são todas do município. Não, mas fará essa intervenção de forma direta, não através de contratação de serviços fora. Podemos contratar empreiteiros para fazer a requalificação e vamos fazê-lo. Vamos fazer também na via poder local. Não só estou a dizer que temos um plano para a requalificação da rede viária, sendo certo que ela tem o desgaste normal. Mas eu devo lembrar, e certamente muitos daqueles, muita da população saberá, que quando chegamos tínhamos muitas estradas em mau estado, com muitos buracos. E nós temos isso resolvido, ou seja, podem não estar bonitas, mas têm os buracos tapados. Foi-se fazendo um pouco por remendos. Por remendos, exatamente. Mas resolvemos aquele problema de fundo. Resolvemos esse problema de fundo. A questão é se, a mim parece-me mais importante, quer as estradas estejam boas ou quer estejam más, a mobilidade no concelho. Pois, essa de facto é uma problemática que se nos coloca a todos, tendo em conta até as questões da descarbonização, a questão das alterações climáticas, que nos obrigam a ter respostas diferenciadas para que as pessoas não usem o veículo próprio. Esse é um problema. Não é um problema de Paços de Ferreira, é um problema à escala global e que nós também temos de ter aqui uma resposta. Permita-me só, antes ainda de responder, eu acho que o problema maior do nosso concelho é a mobilidade que nos leva para fora, que nos traz para o concelho. Eu acho que essa ainda é mais acentuada porque essa, enfim, é escassa, o transporte público que existe, os autocarros são poucos, enfim, aquilo que nos chega é que tem poucas condições, muitas vezes são apinhados e não há um transporte público de qualidade para garantir essa mobilidade que nos leva, que nos traz ao concelho de Paços de Ferreira, e daí a aposta na ferrovia é de facto uma solução que nós entendemos necessária. E também, enfim, pegando aquilo que dizia, aderir à área metropolitana do Porto, ajudar-nos a encontrar mais depressa essas soluções. Nós temos previsto um circuito urbano em Paços de Ferreira. E nós já podemos ter, nós temos isso contratualizado com a CIM, como sabe, foi um concurso que foi aberto, está em fase final de entrega, foram processos muito demorados no tempo, houve um conjunto de questões, houve impugnações judiciais, o caso de Paços de Ferreira também lá está. Infelizmente para nós não é o concurso que nós gostaríamos que fosse, não é. Não é aquilo que nós gostaríamos que fosse a mobilidade urbana no concelho de Paços de Ferreira. E por isso estamos a trabalhar, se não for através desse concurso, ou dessa empresa que ganhou essa concessão, que também acaba por ser uma concessão, que não me agrada de todo, que nós possamos ter, nós próprios, a Câmara Municipal, um transporte público urbano. Já estivemos para adquirir 2 autocarros para o efeito. E acredito que ainda antes do final deste mandato, o circuito urbano seja uma realidade que possa servir e criar esta conectividade entre as freguesias, permitindo sobretudo acesso a alguns serviços públicos de maior dimensão, nomeadamente ao centro de saúde, áreas em que justifique. Sendo também que o transporte a pedido será hoje uma novidade. O transporte a pedido, só terminar isto, que eu acho que isto é relevante. As pessoas, sobretudo as mais vulneráveis, mais idosas, poderão no futuro também pedir o transporte e ir lá se buscar. Isto também permite o quê? Que não andem um autocarro vazio, não é? Que andem a circular sem utilizadores. E por isso o transporte a pedido também encontrará essa solução que muitas vezes é necessária para um conjunto de pessoas que não têm nenhum outro meio de transporte, nem têm transporte próprio, nem têm nenhuma retaguarda familiar que os possa levar a alguns serviços públicos, nomeadamente ao centro de saúde. Por isso nós vamos encontrar respostas concretas para responder às questões da mobilidade e que evitem ao máximo o uso de transporte individual no concelho. Agora, nós sabemos que temos um território pequeno e habitam aqui 60.000 pessoas, para além de todas aquelas pessoas que todos os dias entram aqui, que vêm aqui trabalhar ou que vêm para aqui fazer negócios. Efetivamente, a mobilidade no concelho é significativa, a mobilidade rodoviária, o número de carros a circular é significativo, mas também não há filas de trânsito, não é? Convenhamos que as pessoas ainda conseguem circular sem ter demoras, não estamos nos grandes centros urbanos que as pessoas perdem imenso tempo, 1 hora ou meia hora numa fila de trânsito para chegar da sua casa ao seu posto de trabalho. Ainda aqui na mobilidade anunciou o terminal rodoviário já em 2021, o projeto já estava em andamento, ainda não teve. Foi alterado, até agora. Qual é o ponto de foi alterado em função do projeto do Centro de Saúde, não é? Será reconfigurada a localização, estava na Rua Capitão da Praça, continuará a ser na Rua Capitão da Praça, mas deslocalizado mais para próxima não do... será uma obra para o mandato,
do Centro de Saúde também não será obra para os próximos 2 anos. O projeto em si será necessariamente, a sua execução também não será, porque o próprio Centro de Saúde só terminará em 2026. Muito bem, eu terminava com 2 questões, eu da minha parte. Qual considera que foi a sua obra do mandato, ou o momento destes 10 anos de mandato? A saída do PAM, algum projeto que concretizou? Qual é para si o momento mais marcante destes 10 anos? Eu diria que ainda não há o distanciamento suficiente para me pronunciar sobre aquele que foi o trabalho feito ao longo destes 6 anos, e foram de facto as várias áreas onde tive a oportunidade de intervir que merecem abordagens completamente diferentes. Se a parte financeira foi determinante para podermos hoje estarmos num novo ciclo de investimentos, projetando o Conselho para uma nova modernidade que ambicionávamos, que não tínhamos disponibilidades financeiras, efetivamente tenho que dizer que a parte financeira foi aquela que mais me orgulha de ter conseguido concretizar no sentido de reabilitar o município do ponto de vista financeiro. Nós estamos numa situação de bancarrota, deixámos de estar, conseguimos num prazo recorde, como foi dito pelo Presidente do Fundo de Apoio Municipal, o Dr. Miguel de Almeida, fazer em 6 anos aquilo que estava previsto fazer em 20. E que isso hoje nos permite projetar o Conselho. Foi, mas, enfim, nós tendemos todos a ligar-nos muito às obras físicas, àquilo que deixamos para o futuro das comunidades. Normalmente os autarcas têm esta presença, não é? De gostar de deixar uma obra. Eu não tive propriamente nenhuma obra que considerasse uma obra de mandato. É verdade, fizemos a requalificação da ligação através do Plano da Mobilidade Urbana Sustentável de Passos Ferreira e Friamundo, no sentido de unir estes 2 polos urbanos. Consideramos que isso é uma obra que terá vantagens políticas para o futuro. A ponte que está em construção também sobre o Rio Carvalho, que é uma obra de grande envergadura, que muito nos orgulha. A requalificação dos centros urbanos, Passos Ferreira e Friamundo, que sofreram obras de requalificação urbana já há muitos anos, que nos sentiam, que dá também um caráter moderno às nossas 2 principais cidades. Enfim, esta parte social que muito me orgulha também dos berçários e creches que vamos introduzir em todos os centros escolares e que dará uma resposta, acumulativamente também com o ERPI, o Lar Residencial em Carvalhosa, que também é procurar dar resposta social, onde nós tínhamos uma baixa taxa de cobertura e que também aí estamos a chegar. Mas, enfim, se me perguntar, aquela que eu gostaria e terei mais algum gozo em ver no futuro será mesmo o Centro de Saúde, que eu acho que vai ser uma obra de referência, e não pela obra, por aquilo que ela representa, por aquilo que ela vai servir à nossa comunidade. E a última, e tudo isto num clima de constante tensão com a oposição. Eu não sei se... Não, É clara a tensão entre o Executivo e a oposição em diversas circunstâncias públicas, algumas até. Como é que se geriu, como é que é gerir e bater? Eu fui reformular a pergunta, se me permite. Força. Se o Humberto Brito é isso, ou se adaptou à posição que teve? Muitas vezes as reações que teve. Eu digo, eu sou muito tranquilo relativamente à forma como fiz política ao longo dos 10 anos. Mas arrepende-se de alguma coisa? Eu fui muito combativo, sempre fui muito combativo na defesa intransigente dos meus munícipes, dos cidadãos do meu concelho, independentemente das suas filiações partidárias, das suas cores políticas. Eu nunca tive isso como referência da minha atuação programática, ideológica, ao serviço da nossa comunidade. Ao longo dos anos, tenho sentido que o principal partido da oposição, aliás, o único, mudou o seu sentido posicional político. Em vez de apresentar propostas e projetos e ideias para o Conselho, focou-se essencialmente no ataque pessoal à minha pessoa. Eu acho que a comunidade não ganha com isso. Quando se olha para uma oposição que só sabe dizer mal, que é o voto abaixo e da maldicência, quando se olha para uma oposição que só sabe fazer isto e que não acrescenta nada para o desenvolvimento do Conselho, eu acho que estamos conversados. Aliás, hoje o PSD, em termos de princípios e de valores, identifica-se com o Chega. Eu acho que o Chega e o PSD de Passos Ferreira são a mesma coisa. Não é por acaso que o líder do PSD dizia há pouco num panfleto que era um chefe de família. O chefe de família é uma pessoa do Chega, não é uma pessoa que se identifica com a social-democracia. Isso é ultraconservadorismo. E nesse eu não me identifico. Eu sou amigo de pessoas do PSD, como é óbvio. Da ex-presidente de Câmara, tinha uma relação muito próxima com o Dr. Fernando Vasconcelos e também com o professor Arménio Pereira, com quem partilha a questão da adesão à área metropolitana do Porto e da ferrovia. E por isso a minha ligação com estas pessoas, do ponto de vista pessoal, sempre foi muito positiva. Não é uma questão... Eu nunca pessoalizei o confronto político.
quando se atacam pessoas, não se discutem ideias. E eu acho que é isso que faz falta ao político. Ao Conselho, à política. Devíamos mais falar de projetos e de ideias e menos das pessoas. E acho que quem centra o seu debate exclusivamente a falar sobre pessoas perde-se na espuma dos dias. Mas dizer também, eu não sou ingênuo e a minha atividade política é conhecida, as pessoas conhecem a minha determinação. Aquilo que eu lamento é que, e estava a dizer que o PSD fez coisas boas e menos boas, mas fez coisas negativíssimas. Levar uma Câmara Municipal à bancarrota, uma coisa negativíssima, e nunca vi ninguém no passado, e atualmente também, e no presente, do PSD, a admitir isso, a dizer nós falhamos, nós erramos, e pedimos desculpa à população naquilo que erramos. Eu também posso errar, e no dia que errar eu pedirei desculpa dos erros que eu cometi, das falhas que tive, procurando melhorar. Este é o meu objetivo. Sempre que não fizemos as coisas bem feitas, como aconteceu com a ETA, ir em frente. Não correu bem, por responsabilidade própria ou por responsabilidade alheia, eu tenho que resolver o problema. Mas admito, tenho que admitir, nem tudo correu bem. Não tenho é que me esconder, achar que sou o maior, que sou o melhor e que não admito sequer o pensamento contrário. E faz falta à Câmara Municipal, faz falta ao Conselho uma boa oposição, coisa que infelizmente não temos. Eu queria me referir mais concretamente ao facto da Câmara não dar poder de iniciativa a outro tipo de instituições, a nível de organizações, iniciativas, que tudo tem que assentar na própria Câmara, que é uma coisa que se verifica, principalmente no que a cultura diz respeito, isso é tudo mais evidente. A Câmara está em tudo, praticamente, não é? E é tudo iniciativa da Câmara, quando nós sabemos que no Conselho existem outras instituições, até de foro privado, que têm desempenhado um trabalho proeminente e de reconhecido interesse público, não é? Estou a falar concretamente de uma instituição que eu represento. Eu recebo essa crítica de uma forma que me obriga a fazer aqui uma reflexão. Em primeiro lugar, nós temos muitas instituições deste Conselho, instituições, quer formais, quer informais, que são instituições que têm uma função social e cultural. Enfim, se lembra das comissões de festas, que são os maiores agentes culturais deste Conselho, eles têm total autonomia. A Câmara Municipal não tem nenhuma intervenção, a não ser apoiar, dentro daquilo que é um quadro de apoios, que é claro para com todos, apoiar a realização desses eventos. E nós procuramos apoiar todas as instituições que vêm à Câmara Municipal. Nunca fez parte do nosso objetivo monopolizar a atividade cultural no Conselho. Nós temos um GTF, nós temos um Pedaço Nós temos um Mar da Terra, nós temos vários grupos, outros grupos de teatro pelo Conselho, em Figueiró, estou-me a lembrar, em Codesse, ou seja, há muitas iniciativas que não dependem exclusivamente da Câmara Municipal e por isso não queria ser injusto, que já fui, tendo aqui algumas, não fazendo referência a todas as instituições deste Conselho que têm atividades de natureza cultural e que nós apoiamos. Eu acho que há uma crítica sempre, há uma crítica que é de sempre e de todos os tempos, que é que a Câmara não faz nada. A primeira, a Câmara não faz nada. A Câmara não tem atividade cultural, não há atividade cultural. Está a ver? Acabo de responder. Se nós temos alguma intervenção, passamos a querer ter um monopólio. Eu não acho que seja. Eu reconheço que este Conselho tem muita atividade cultural e basta-me lembrar as comissões de festas. Estamos a fazer este ano um trabalho notável que espero que as pessoas percebam isto, que é reconhecer todas as comissões de festas do nosso Conselho. As comissões de festas não são no sentido religioso, porque as comissões de festas também têm uma atividade que é lúdica e que ultrapassa que ultrapassa a componente religiosa. Também é religiosa, é verdade, mas que ultrapassa a componente religiosa. E que desempenha funções predominantes e relevantes na nossa comunidade. Unir as pessoas, trazer as pessoas para um espaço comum, o financiamento, a participação económica, toda a gente contribuir para que a festa se realize. Há outros concelhos em que as festas são pagas pelas câmaras municipais. E nós, no nosso concelho, temos esta felicidade, as nossas comissões de festas, angariarem fundos para construir um programa cultural. Os próprios já definem como Semana Cultural. E por isso eu sinto-me orgulhoso de ter muitas instituições e associações, formais e informais deste concelho, que promovem atividades culturais. Nunca faremos tudo. Enfim, esta consciência de quem está num espaço, nós olhamos para o ambiente, para a economia, para a educação, para aquilo que são para o urbanismo, aquilo que é a intervenção da Câmara, não é? O papel da Câmara Municipal, há claramente espaço à comunidade.
E nós nunca queremos, e eu pessoalmente, tenho essa pretensão de querer agregar. Não, a comunidade tem que existir no plano social, que as IPSS é fundamental que elas estejam no terreno e que deem respostas e nós estejamos aqui a apoiar. No plano cultural, na economia, a Associação Empresarial, o trabalho que nós temos feito com a Associação Empresarial em parceria, através da Mobiltex, para ouvir os empresários, para dar respostas aos empresários, mas em participação, em comunhão, e nunca numa lógica de nós é que sabemos e não queremos ouvir o que é que nos tem para dizer. Não. Enfim, às vezes com o meu registro um bocadinho, tanto quanto mais incisivo, mas procurei sempre ao longo dos últimos 10 anos, as pessoas que me conhecem sabem disso, democrata. Há pessoas que dizem, quando me conhecem pessoalmente, dizem, não é a mesma pessoa que parece estar no cargo público, não é? É mais acessível, mais afável. Eu diria que não é assim. Eu acho que sou sempre a mesma pessoa. E acredito que valorizo muito a opinião das pessoas. Aquilo que nos tem para dizer. Claramente que há uma proximidade que tenho sempre muito grande aos idosos, aos mais velhos, que gosto muito e às nossas crianças, mas aos mais velhos de uma forma particular, porque acho que estas pessoas deram muito do seu contributo à comunidade e que merecem o nosso reconhecimento. Mas todas as instituições, todas as associações merecem o meu respeito e a minha consideração. O Presidente vai terminar o seu mandato. É uma pergunta em duas perguntas numa. E já escolheu o seu sucessor? Eu não escolho o meu sucessor, isto não é uma monarquia, e para mais faço parte de um partido político socialista. Sobre o partido, respeitarei o partido, como é óbvio, e no lugar próprio. Sobre a minha opinião pessoal, é conhecida, já o transmiti, já o tornei público, que o Paulo Ferreira é o cidadão e o meu colega, camarada e amigo que acompanharei e que apoiarei para ser o futuro Presidente da Câmara Municipal de Paços de Ferreira. Considero que ele reúne as condições necessárias para o exercício destas funções de grande disponibilidade à comunidade, de grande determinação e fazê-lo de uma forma positiva, com ideias e com projetos sem ter que dizer mal de ninguém. Ok, termina o mandato. Sim. Terminar o mandato, enfim, eu fui eleito por 4 anos, a seu tempo. Veremos. Por hipótese, não terminar o mandato. A seu tempo veremos. Eu acho que é uma questão que não se deve colocar no imediato. Mas porque há 10 anos está a pensar nisso? Não estou a pensar nada. Até faz um balanço positivo sobre. Eu não estou a pensar, estou a fazer 10 anos é um número redondo, não é? 10 anos de exercício de funções públicas que tiveram na minha vida pessoal profundas implicações, do ponto de vista político também, como sabem, e por isso estou aqui a dar a cara por esses 10 anos de trabalho que tivemos ao longo do tempo, das equipas que me acompanharam. Neste momento não se coloca a questão de estar, de sair ou não sair, neste momento coloca-se, e por isso eu já aqui o demonstrei, continuar a trabalhar para a minha comunidade, para os meus cidadãos. Há uma palavra para a equipa, não é? Tem-se vindo mantendo nestes 10 anos. Saiu a sua vereadora só. Não, há uma renovação de 50%, já só estamos cá os dois, e eu e Joaquim Sousa, dos vereadores que iniciamos em 2013. 2013 somos 2, por isso há uma renovação de 50%, também é positivo e é um sinal para a comunidade, sendo que estes são lugares transitórios, de passagem, pessoas que se esquecem disso, não é? Que nós estamos cá todos de passagem, no exercício destas funções e que isto é nosso. A Câmara Municipal é uma honra, é um orgulho servir a este Conselho, servir a população da minha terra, que me deu essa oportunidade. Enfim, espero sempre que tenha uma opinião positiva. Mas mesmo para aqueles que também não acham que ela tenha sido assim tão positiva quanto isso, continuarei a esforçar-me para dar o melhor de mim mesmo, para que este território e este Conselho continuem a ter futuro.